Olá a todos que acompanham o Jornal Aperitivo. Hoje estou para falar sobre Brasópolis, essa cidade histórica. Estou com o prefeito Carlos e o vice-prefeito Aldo. Obrigada pela presença dos senhores aqui para falar de um assunto importante, né? Que é a entrega de registros residenciais. Obrigada. Nós que agradecemos. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Paula. Boa tarde a todas as pessoas que vão ouvir e vão nos assistir nessa entrevista. E é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Expondo o nosso trabalho e aquilo de bom que a gente está fazendo na cidade de Brasópolis. Né? E essa regulação fundiária que nós estamos fazendo, isso aí é uma reivindicação da população há 120 anos. Já veio quero cumprimentar aqui o Aldo, que hoje estamos juntos na prefeitura, e desde que nós assumimos a prefeitura em 2017, o Aldo como vereador na época, e a gente no executivo, hoje já trabalhava nesse projeto para tentar regularizar em torno de mais ou menos 2.500 imóveis que são numa matrícula que pertence à paróquia. Que a história é uma história meio longa, né? Falo de 120 anos, então não é uma história recente, de que uma senhora, chamada Dona Ana Chaves, doou ali uma área mais ou menos de 30 alqueires de terra aproximadamente, segundo registros, para que fosse construída uma igreja, né? E no entorno da igreja acabou-se criando a cidade de Brasópolis. Né? E hoje acontece, durante esse tempo todo, os imóveis, eles eram, o terreno era da paróquia e as construções eram das pessoas que faziam as construções e moravam lá. Então havia ali dois donos do imóvel só. E esses imóveis, eles eram os imóveis que você não podia pegar um empréstimo, você não poderia fazer nunca nada com eles, porque você não tinha a escritura definitiva do imóvel. Conto até uma história que eu sempre conto. Quando eu cheguei em Brasópolis, eu fui comprar uma casa para morar, isso em 1983, vamos fazer 40 anos agora em outubro, os meus 40 anos da minha vida foi ali. E eu, na época, fui comprar uma casa para morar e me deparei com isso. Comprei a casa e depois de fazer a escritura, a dona da casa me falou: não, você não tem escritura, você tem que ir. É um contrato com a polícia de venda porque o terreno não é meu, é da paróquia. Eu achei que ele está estranho, eu nunca vi negócio desse ainda. Eu não comprei casa, acabei não comprando porque eu fiquei surpreso com aquilo ali. E eu acho que na época eu vim para cá já era mineiro, eu desconfiava, né? Já não vou para cá. E acabei não comprando. Mas sempre fiquei com o negócio assim, classismo. Mas por quê? Eu não entendo que o imóvel, o terreno é de uma pessoa e a construção é de outra pessoa. Eu fiquei até assim meio sem classismo. Eu fiz o destino, depois de quase 35 anos, ou 30 e poucos anos, fiz o destino que eu viesse a ser prefeito da cidade. E aí, uma vontade que eu tinha de regularizar, ela veio se juntar com a possibilidade de a gente fazer esse trabalho. Quando eu assumi em 2017, eu procurei na época a paróquia, que era o padre Elton, que estava lá como pároco naquela época, uma pessoa que eu admiro demais, uma pessoa aberta de aula, uma pessoa que conversava sempre. E eu falei para eles a necessidade de nós valorizarmos esses imóveis. E de imediato ele se prontificou, conversou com a arquidiocese de Pouso Alegre, que obviamente é subordinado, conversou com os advogados da Cúria, do pessoal que administra, e vieram lá em Brasópolis conversar comigo e com o jurídico da prefeitura para podermos regularizar o caminho que nós tínhamos de tomar para a regularização desses imóveis. E já começámos ali a trabalhar para a gente fazer esse tipo de trabalho sobre esses imóveis que pertenciam à paróquia. Em torno de, já falei, em torno de 1.500 imóveis. Mas aí, no mesmo ano, em junho de 2017, foi feita uma lei, nível federal, que era a organização fundiária, justamente para regularizar os imóveis que estavam ilegais, que não tinham documentos, as construções que surgiram, construções às vezes em lugares que não tinham aprovação, ou construções de famílias que construíram no terreno da família e não conseguiam escritura, porque estavam em escritura só. E então havia muitos imóveis desses que estavam no Brasil inteiro.
E aí o governo federal criou essa em 2017, em junho de 2017, a Lei 13.465, para regularizar os imóveis que estavam em situações que não podiam ser registro. E aí se juntou tudo, a vontade que a gente tinha e aquela ideia que a gente tinha de regularizar os imóveis da paróquia para as obras. E mais, com a lei que veio ser aprovada, aí as coisas juntaram e facilitou. Mas na época tivemos que fazer um decreto para regulamentar valores, porque a regulação fundiária tem a social, quando as pessoas querem ter um limite de comprovação de renda, não pagam nada, e acima desse valor, aí pagam a parte de registro de escritura. Do terreno, ninguém vai pagar nada. Os terrenos da paróquia, ninguém vai pagar mais nada. É 100%, seja especial ou seja social. Só que quem ganha acima desses salários mínimos paga os registros. Eu acho que é justo. Abaixo desses salários mínimos, comprovados, a pessoa não paga nem registro, não paga imóvel, escritura não paga nada. Nem TBI não paga nada. Então, isso foi uma coisa muito boa. Isso beneficiou muita gente. Histórico. Histórico, exatamente. Então, o que acontece? Mas é um trabalho lento. Porque, como isso há 100 e tantos anos atrás, foi dado uma área, cada um foi tomando conta do seu espaço, foi se vendendo por pedaços e comendo de fundo de gaveta. E hoje, a hora que a gente foi se deparar, tem muitos lugares que uma área é maior, outra área é menor. Antigamente era feito cerca de bambu, né? E hoje não se fala, como é que Deus fazia, cerca de arame. Então, às vezes as divisas não estavam muito certas. Então você tem que consultar com fultanos, tem que fazer levantamento de áreas, tem que pegar ruas, marcar ruas todas primeiro, as quadras, os núcleos, né, das casas estão construídas. Não tem como fazer tudo, toda a cidade de uma vez só. Você tem que ir por etapas, que é para poder fazer um por um, para não ter erros, né? Ou era o mínimo possível, porque se acontecer algum erro, a gente tem meios de consertar, porque nós somos humanos, né? Quem trabalha na prefeitura ou qualquer registro de cartórios, as pessoas também podem errar, não era nome, mas eram medidas, então tudo isso pode acontecer. Nós estamos tendo o maior cuidado para que isso venha a acontecer. Então, de uma matrícula que pertencia à paróquia, a matrícula 130, havia em torno de 2.500 imóveis que não tinham registro, eram todos uma matrícula mãe. E hoje cada um está sendo separado, cada um com a sua matrícula, cada um no nome das pessoas. E na época nós conversamos com a paróquia, que é a Sete Pouso Alegre, uma dos pontos que eles nos puseram é que nós fizéssemos na área mais carente. Então eles pediram se começasse a regulação fundiária, nós começávamos assim por Alta Glória, foi o que nós fizemos. Que entregamos agora, uns 15 anos atrás, 99 imóveis dessa leva de imóveis da paróquia da Alta Glória. E pretendem entregar mais? Sim, nós já temos aí com mais matrícula, temos com a quadra 52, a 54, acho que é a 88, a 89, várias, porque é por quadro que a gente vai fazendo, até porque alguém falar para nós não termos, para não misturar tudo e dar às vezes não conseguirmos ao mesmo tempo errar o. É burocrático. Exatamente. Então já temos vários quadros, já dá mais ou menos 100 imóveis, já estão no cartório sendo registrados para fazer uma leva de entrega desses imóveis. Mas além disso, a regulação fundiária, nós estamos falando especificamente daqui da regulação fundiária da paróquia, dos imóveis da matrícula 130, que é da paróquia. Mas isso não impede, essa lei, ela permite que se façam mais regulações fundiárias em outros núcleos que não sejam da paróquia. Foi o que nós fizemos, inclusive, nós já entregamos hoje em torno de mais ou menos de 400 imóveis. Luminosa? No Luminosa vamos chegar ainda. Nós tivemos em Cruz Vera, que inclusive foi paga, essa foi a prefeitura, foi particular, a pessoa pode fazer particular também, não é só a prefeitura que pode fazer. Nós estamos fazendo isso porque nós estamos dando engenharia, de graça, também. Nós estamos fazendo toda a documentação na prefeitura e mandamos para o cartório simplesmente ele registra e leva as pessoas, para facilitar. Mas se as pessoas tiverem um núcleo, uma quadra, que eles queiram fazer por conta própria, nada impede que eles vão lá e façam. Porque ali hoje, a lei 13.465 permite que seja feito isso. Mas a prefeitura se comprometeu para atualizar mais rápido e para poder dar um suporte à população de que a gente iria ajudar. E é um custo da prefeitura de engenharia, levantamento, contratamos um instituto IGR, para fazer levantamento dessas matrículas todas, dessas áreas todas,
porque nós não temos hoje mão de obra para fazer esses levantamentos. E então há uma empresa idônea, um instituto, inclusive, não é uma empresa qualquer, ela é cadastrada no registro de entidade pública, né? Então, é uma empresa voltada para esses fins. Então, mesmo independente da paróquia, nós já valorizamos. Temos um loteamento lá, que é o loteamento de São Caetano, ali atrás do hospital, que eram 46 imóveis, me parece, 45 ou 46 imóveis, que eram da prefeitura. Claro, numa época, o prefeito doou esses imóveis para funcionar da prefeitura e também não tinha registro. E nós, esse ano passado, nós já damos escrituras para isso também. Acho que 2 ou 3 só que pagaram, o resto, os 44, foi de graça também. Teve outro loteamento lá embaixo, São Caetano, Vargem Grande. Também, 40 e poucos imóveis, também mista. Teve social e teve especial, também foi mista. Os pagados não pagados, de acordo com o que eu falei, da renda per capita que as famílias têm. Então nós já fizemos ali o São Francisco, temos o bairro São Francisco, foi 105 imóveis, que em 2020 nós entregamos escrituras, que é o loteamento que a prefeitura fez, um loteamento popular, e também não tinha escritura. Nós demos 105 escrituras em 2020, me parece, né? Então, nós analisamos o total mais ou menos de todo 400 imóveis. E temos Luminosa, que deu quase 400 imóveis, 380 e qualquer coisa, quase 400 imóveis. Nós estamos já fazendo levantamento e tudo. Que Luminosa é um caso ainda mais delicado, porque Luminosa, por exemplo, Brasópolis, os imóveis da paróquia, eles têm uma matrícula. Todos estão numa matrícula só. Matrícula 130. E Luminosa não está no nome de ninguém. Então, foi mais burocrático. Tem uma palavra que eles vão usar aqui, mas é realidade, espero que as pessoas entendam. Eles eram pulseiros. É a palavra certa. Sim. Não que eles não fossem donos, são donos, sim, mas assim, pulseiros no sentido assim, não existe uma origem da escritura. Porque é diferente, o registro e a escritura também tem exatamente. Então lá em Luminosa já pertenceu a São Paulo, todo mundo sabe que houve aquela separação. É a Revolução de 32. Exatamente, houve aquela separação ali de áreas, né? São Bento veio para São Paulo e Luminosa veio para Brasópolis. Candelária, né? Então, lá inclusive não tinham nem registro. Então ali hoje seriam pessoas que estavam em cima de uma propriedade, não tinha dono. Então vamos regularizar, já fizemos o levantamento, está tudo pronto já. Logo já que entra, está em parte jurídica, está fazendo os levantamentos, porque tem tudo passado por são trâmites que tem que seguir. Levantamento de dados, parte de tributos da prefeitura de passa, que é para ficar cadastrado, a parte de jurídico, tem que analisar, tem que mandar depois para cartório. Então, tudo isso tem um prazo para que seja feito. Não é só chegar lá e, quer esse copo de água, me dá, e que eu vou tomar e vou embora. Não é assim, é tudo muito minucioso, para a gente não errar tanto. Então, Luminosa, são quase 400 imóveis, também já a gente vai entregar as escrituras deles dentro em breve. E hoje mesmo, inclusive, conversei com o gestor do Instituto, IGR, para a gente dar continuidade mais ou menos em torno de 1000 imóveis, né? Até o final do ano, para a gente continuar com essa realização. A minha meta é até o final de 2024, final do nosso mandato, eu entregar 100%. Seria quanto que é 100%? Eu acredito, da paróquia são 2.500, já falei isso várias vezes. Mas tem depois núcleos, por exemplo, nós temos várias localidades que não têm escritura. Vamos pegar para Cruz Vera, por exemplo, um distrito que tem, no distrito, hoje eram bairros, virou distrito, nós inclusive temos o nome de distrito para eles, registramos, também tem as pessoas que não têm a documentação certa, então tem que regularizar. Se nós podemos pegar o Sucesso, também tem imóveis que às vezes lá tem escritura, tem tudo, mas é propriedades, mas é rural. Então o que acontece? Às vezes acontece, o dono do imóvel tinha uma área ali dentro das medidas legais, acima de 20 mil metros, que ele era rural, e aí um filho construiu uma casa, o outro construiu outra casa, e que foi meio que luteando com a família. E aí hoje não consegue passar a escritura porque não permite, né? Mas com a legislação fundiária vai se regularizar. Então, vários núcleos, e mesmo na cidade tem outros casos que precisam também nós temos o Cancan, nós temos, enfim, vários lugares que precisam, temos a Serra dos Mendonças, temos Lagos da Serra, enfim, temos uma
um enorme de imóveis para poder valorizar isso aí. E isso só traz o quê? Traz dignidade para as pessoas. Eu me lembro, quando o primeiro imóvel que eu comprei foi em Caçapava. A hora que eu recebi a escritura, eu dizer, a primeira escritura que eu recebo, isso aí dá assim, uma felicidade, uma alegria, né, para as pessoas, porque é teu. Você faz o que você quiser vender, quer trocar, quer doar, quer fazer, você tem um documento no teu nome. Quando você não tem, você... Inseguro. Não tem, e aquilo vai deitar, porque no registro não é dono. Né? Então é um projeto que nós iniciamos lá em 2017, quando nós fomos prefeito no primeiro mandato, e a minha intenção até 2024, no final de 2024, é entregar o resto dos documentos. Eu repito, demorou um pouco porque entrou a pandemia e precisou fazer levantamentos, precisou, enfim, muitas pessoas não concordavam, achavam que, desculpa, sempre foi assim, é o que a gente escutava muito, sempre foi assim, para que vai mexer? Mas a gente está mexendo com o intuito de melhorar, de facilitar para as pessoas, nunca com o intuito de pegar nada de ninguém. Não é isso. Nem de cobrar imposto, nem de cobrar IPTU, nada disso. Eu só quero valorizar. Até porque o custo que a gente está tendo hoje para valorizar isso é um custo alto. Talvez com esse dinheiro eu fizesse uma obra, às vezes, que parecesse mais, que destacasse. Essa obra, o prefeito Carlos, a gestão dele, fez uma obra grande. Mas acontece o seguinte, eu acho que a obra mais importante que eu vejo é dar dignidade às pessoas de ter um imóvel no nome delas. Isso, para mim, é uma obra maior. Esquecer a construção que você faz, que ela vai ficar visível ali para o resto da vida, mas ao mesmo tempo você esquece um lado, que a população que não tem um imóvel que é no nome deles, que eu acho que é muito mais importante que qualquer obra que você faz, porque é uma coisa humana, você está lhe dando a oportunidade para as pessoas de elas terem o que é delas e elas negociar. Porque eu via muito, assim, em alguns lugares que não tinham, que vendiam um imóvel com um contrato de gaveta, e às vezes trocava por bicicleta, por moto, por carro, e não se tinha. Então, isso ficava um negócio meio escondido. E hoje a pessoa tem o prazer, olha, está aqui, a escritura daqui, eu passo por teu nome, você paga tanto, negocia, e aí existe a possibilidade. Além de, com a escritura na mão, a pessoa pode financiar. Quem compra pode financiar, porque tem escritura, tem o documento na mão. Isso facilita muito as coisas. Quer abrir um comércio, precisa do capital de giro, vai lá, dá a casa como garantia, você consegue esse dinheiro. Então isso dá dignidade para o ser humano. Então é isso que a gente fez. Então quer dizer, muitas pessoas ficaram com medo, vamos dizer, tinham medo, sim. Até, não sei se eu deveria falar isso, mas é que na realidade algumas pessoas falaram que eu estava roubando os imóveis. É uma coisa até meio desagradável, sabe? Imagina o que passar isso para aqueles lugares. É que você tem que priorizar. Só que as pessoas, como eu falei um pouquinho, elas sempre foi assim porque você vai mexer. Mas acontece o seguinte, tem que, até porque, para você, por exemplo, lá em cima, eu teve um caso há um tempo atrás, vocês, minha prefeitura, que tinha que valorizar lá em cima a avenida, revitalizar a avenida do Alta Glória e a avenida Tancredo Neves, que hoje fizemos no trevo, está sendo feito um totem lá, e aquela entrada ali nós íamos revitalizar inteira. Me deparei com o quê? Não tinha documentação, não tinha registro, nem avenida, as calçadas apertadas, e era um dinheiro fundo perdido. Eu não conseguia esse dinheiro porque estava tudo irregular. Então você veja as dificuldades que a gente tem ao longo do tempo de não conseguir fazer as coisas por falta, às vezes, de documentação, falta disso aí. Mas, enfim. Dificulta o trabalho, né? E não é só isso também. Mesmo os próprios imóveis da prefeitura, que estavam todos sem documentos. Por exemplo, o mercado municipal. Nós estamos falando hoje, que desde que eu estou em Brasília há 40 anos, eu nunca me lembro de ter uma reforma daquele mercado. Ele estava abandonado. O que tinha abundante lá era varada de ratos. Isso tinha abundante. E uma obra precisava ser feita, precisava ser reformada. Hoje estamos nos reformando, inclusive, na hora que descascou, nos deparamos com uma obra de arte ali maravilhosa, né? Aqueles arcos, aqui, tudo lá que estava escondido debaixo de um reboco. Né? Mas para fazer isso, nós tínhamos que ter uma escritura. E o imóvel do mercado era da paróquia, nós não tínhamos documento daquilo ali. Olha para você ver. E como foi lidar com aí, de noite, conversar com a paróquia, está aqui, a paróquia não nos cobrou nada e passou escrito para nós. Campo de futebol. Nós formamos o campo de futebol no primeiro mandato, que é uma área enorme, 10 milímetros, mais 20 milímetros quadrados, não me lembro quanto era, não 20 milímetros, qualquer área que eu vou falar aqui, cabeça não vou falar com certeza. Mas estava também sem documentos.
E nós conseguimos umas verbas, inclusive com dois deputados federais, o Fabiano, que é um deputado que nós apoiámos, teve na época do Milagre Pinto, eu estou falando aqui porque é aquilo que veio, aquilo que nós ganhamos das pessoas, nós temos que ter a humildade de falar e agradecer, né? Nesse sentido. Né? Até porque não tem como fazer tudo só com a verba que o governo recebe. Exatamente. Né? E nós pegamos duas verbas na época para formar o campo e quando as verbas só caíram na conta se nós tivéssemos registro de propriedade. E não tínhamos registro de propriedade. Eu tinha que ir à conta. Eu não podia reformar o mercado, era reformar o campo. Aí tivemos que fazer um levantamento, na época, fomos no comecinho, em 2017, fomos atrás da paróquia. O padre Elton, agradeço ele demais, ele não nos cobrou nada por campo. Ele nos passou a escritura, registramos o imóvel. Na época, na prefeitura não tinha, o cartório de registro de imóveis, o doutor Rafael, nos parcelou em 10 pagamentos para poder registrar. Olha, para você ver a nossa situação. Puxada. E aí nós tínhamos um monte de confrontantes, que a família já tinha, as pessoas já tinham morrido, já eram herdeiros, já tinham vendido para terceiros, nós tivemos os moramos em São Paulo, os moramos no Rio, pegamos todos os confrontantes, assinar, todo mundo assinar as medidas, foi feito um levantamento, uma topografia para botar a área certa. E então os confrontantes tiveram que assinar. Isso foi uma luta, Nós conseguimos, não tinha documentos. Nós pegámos o parque de exposições. Tem uma área que foi doada, essa é da escritura, mas tem uma área que foi desapropriada, 20 mil metros, elas são aqui em terra, 24 mil metros. Foi desapropriada, se foi desapropriada, foi paga e não tinha documento. Não tem nada. É uma coisa se separa na calida. Fomos nós fazer levantamento. Quem era o dono na época da fazenda já faleceu, já vendeu para o terceiro já vendeu para o quarto, do quarto já vendeu para o quinto. E nós tivemos que mandar tudo isso para poder pegar a escritura do parque de exposições. Aí nós tínhamos a rodoviária, era uma praça, a mesma coisa. Então você veja que é uma luta. A prefeitura de Brasópolis, que está hoje sede da prefeitura, não é da prefeitura. É outro prédio que estão regularizando. Porque o imóvel em si não é da prefeitura. Nós estamos fazendo uma reforma agora, não precisava, porque ali acho que foi uma Santa Casa antigamente. Então, enfim, foi adaptada para a prefeitura. Então precisava de uma reforma, telhado caindo, goteiras, buracos embaixo, uma coisa que era... É porque Brasópolis, querendo ou não, é uma cidade centenária, né? Exatamente. Histórica, então tem que ter essas reformas. Sim, exatamente. Então, para reformar, nós também, sorte, e nós falamos de grupos próprios, não precisa de escritura para... Não foi uma emenda que nós conseguimos. Nós tínhamos recursos em conta para os próprios reformar. Mas, se tivesse uma emenda, eu precisava fazer escritura. Então, vamos regularizar com tempo, com calma fazer. Ou seja, muitos imóveis que não estavam nem documentados. Então, enfim, é uma luta constante. Que a gente não é só administrar os recursos que entram e saem, é todo um aparato que tem por trás que, para a máquina funcionar, ela tem que estar... Tem que estar com as papeladas todas certas. Todas certas, porque senão não consegue. Casa de convivência? Tivemos a casa de convivência que, inclusive, no mandato passado, o ex-prefeito, ele, problemas de dívidas, acabou que a prefeitura se apropriou, mas assim, tudo espalhado. Então, nós valorizamos e separamos. A casa de convivência ficou com uma escritura, tem uma escola que é o SIC, né, que tem outra escritura, e uma creche que nós construímos outra escritura. Nós lembramos para cada um ter o seu registro, até por uma questão de recursos, de obra, verbas para fazer qualquer outra obra, então nós também valorizamos. Então, são coisas que a gente... Santo Cruzeiro, né? O Santo Cruzeiro também é uma coisa, valorizar para reformar, nós tivemos um acesso, porque é um lugar religioso, em Brasópolis tem a religião católica que prevalece, e lá em cima, para ir lá, desculpa a palavra, nós vimos de manhã, na sexta-feira santa, nós vimos pisando em tapetes macios, que era cocô de lacre. E hoje tivemos cercarmos para que isso não aconteça mais. Então, enfim, a gente está ali tentando fazer o melhor que a gente pode. Aí vamos entrar um pouco no outro assunto, o Hospital São Caetano, que era uma coisa que praticamente o hospital, que muitos brasópolis nasceram ali, muitas pessoas doaram dinheiro para ali, para aquele hospital, para manter uma instituição que trazia benefícios para a população. E quando eu assumi a prefeitura, fiz um levantamento na época, a dívida do Hospital São Caetano era 10 milhões de reais.
Foi aumentando. Quando chegou em 2020 estava 11 milhões de pouco, quase 12 milhões de reais. Tá? E sem documentos, sem certidão negativas. E não tinha como você passar recursos para o hospital porque não tinha certidões. Não conseguia emendas para o hospital, nenhum parlamentar porque não tinha certidões. Nós fomos, na época, junto com a atual administração do hospital, junto com os vereadores que nos apoiam, já nem frisar bem isso aqui, que nos apoiam. Fizemos um levantamento, achamos uma empresa, a dívida caiu de 11 milhões para 1,5 milhão. Nossa, a diferença bem. Olha para você ver, muitas pessoas acham que isso caiu do céu. De 11 milhões de pouco, caiu para 1,5 milhão, parcelado. Aí conseguimos a CND. Hoje, eu passo só de recursos para o Hospital São Caetano, mais ou menos em torno de 2,5 milhões por ano. Hoje a Prefeitura passa de recursos próprios, 2,5 milhões por ano para o Hospital São Caetano. É óbvio que o Hospital São Caetano, até se estruturar todo, demora. Estava sucateado, sem nada, até se estruturar vai demorar um pouco. Não é só porque organizou o ano passado, que hoje esse ano já está um centro de referência. Não é, porque leva um tempo. Mas eles estão trabalhando lá, estão fazendo obras, e além do mais, ainda passamos a uns recursos que vêm menos parlamentares que nós conseguimos, porque com a CND, com a certidão negativa de débitos em dia, eles conseguem vários parlamentares para financiar obras e alguns projetos que tem no hospital. Nós colocamos, na época da pandemia, dentro do hospital, uma usina de oxigênio. Que, falamos aqui, né? Foi uma parceria, teve um brasopolense com os Estados Unidos, que ajudou muito. Ele conseguiu um recurso nos Estados Unidos, doações com amigos deles, então ele pagou a mão de obra para a instalação. E nós compramos a usina, a Prefeitura comprou a usina para pôr aí. Então você veja, eu estou fazendo um trabalho no Hospital São Caetano ali muito bom, só que muitas pessoas, é óbvio que a saúde das obras, ela não está 100%, até porque, igual eu falei, não é de um dia para o outro que o hospital vai ficar estruturado, demora um tempo. Mas a reforma que estamos fazendo ali dentro, aquilo que nós fizemos ali, hoje ele dando com as próprias pernas, o investimento que a gente está fazendo ali, durante o ano, 2,5 milhões, se fosse para eu fazer uma obra particular, eu fazia quantas obras? Em 8 anos de mandato, eu fazia 8 obras. Tá? E eu estou passando 2,5 milhões por ano para o Hospital São Caetano, com o maior prazer. Falo com orgulho que a saúde é importante, nos últimos anos, que eu tenho de 40 anos, eu nunca vi nenhum prefeito que se preocupasse tanto com o hospital e que tentasse resolver a situação do Hospital São Caetano. Porque antigamente tinha gestores ali no hospital que só ficavam lá, tem que dar dinheiro, o prefeito tem que dar dinheiro. Mas as pessoas que estavam ali dentro nunca fizeram nada para administrar uma dívida, negociar uma dívida, correr atrás de meios para poder o hospital andar. Não, tem que pedir dinheiro, tem que fazer isso, o prefeito tem que pagar, sempre atrás de dinheiro. Então o gestor de qualquer instituição, ele tem que primeiro de tudo saber o que ele está fazendo. Se ganha 10, gasta 9. No máximo 10. Mas não é dizer, mas enfim, não vou ficar citando novo, acho que nunca vi isso, mas era isso que acontecia. Os gestores passavam ali, eu sou provedor do Hospital São Caetano, bonito para isso. Mas nunca foi atrás de negociar uma dívida e tentar ajudar o hospital. Enfim, mas aí... E cabe a quem, né, vinha a ser prefeito e vereador, olhar para isso. Olhar para melhorias e continuar, Inclusive, teve um prefeito que anterior e que ele foi impôs a lei regional da saúde para fechar o Hospital São Caetano. Eu lembro dessa... Tem documentos que ele foi para fechar o Hospital São Caetano. Você vê, só que isso, uma hora vai ser julgado na mídia, se for preciso. Tem documentos disso. Não estou falando nada, mas é isso que acontece, porque é muito ingrato você fechar um hospital. Se pelo contrário, a não ser que não haja, se esgotem todas as cidades, todas as possibilidades, mas no momento que haja um pedido de esperança no final... Não, e nossa, um hospital numa cidade aí evita você ter que ir para outra cidade. Nós já fizemos hoje no Hospital São Caetano, então mais ou menos 200 cirurgias de catarata. Pagas via consórcio Cismas. O hospital ganhou com isso, porque para ser feita a cirurgia no centro cirúrgico do Hospital São Caetano, eles pagaram para ser feita a cirurgia ali. Então foi um recurso que entrou já. As cirurgias do município pagam, e as cismas, é o custo, mas o
o centro cirúrgico tem que pagar para ser usado. O CISMAS, o dinheiro da prefeitura foi lá e pagou. Então isso é uma renda que o hospital tem, que antigamente não tinha. E tem essa questão do convênio, com o CISMAS. Então não é só a prefeitura passar 2,5 milhões por ano. É os meios que a prefeitura hoje deu para o Hospital São Caetano, ele conseguir recursos por outros meios, para eles poderem trabalhar. Inclusive beneficiando outros municípios, né? Sim, sim. Agora, final de semana passada, teve um município vizinho nosso que fez a cirurgia de cataratas lá em Brasópolis. Veio lá, trouxeram o pessoal, porque antigamente a cirurgia de cataratas era feita lá em Bandeira do Sul, lá 200 quilômetros de lá. Imagina as pessoas indo aqui lá, e o pós-operatório, mesmo que seja uma cirurgia leve, mas pô, vem com o negócio ali balançando, aquilo dá acho que tem que ir em jejum. E tem outros custos, né? Tem o transporte, tem o alimento. Tudo isso aí, aí na volta. Imagina esse pessoal sofrendo, vindo de noite, e operando, esperar, todo mundo ir embora, era um transtorno. Eu, graças a Deus, o Hospital São Caetano está fazendo isso porque nós demos condições para eles fazer isso. Hoje a administração está lá, a doutora Marlene, a Renata, eles estão fazendo o melhor para que o hospital é óbvio que falta muito, claro, repito, falta muito, a gente sabe disso, não está mil maravilhas, mas perto daquilo que era, tá maravilhoso. Então vamos se dizer que Brasópolis está passando por uma reurbanização, assim, tá modificando. Graças a Deus. Brasópolis, é o que eu sempre falo, qualquer administração, seja pública ou seja privada, se você pegar uma empresa falida, que durante 4, 5 anos bem mal administrada, você precisa de 8 para recuperar. Pública é a mesma coisa. Então, como veio mal administrada durante anos e anos, não é em 3 nem em 4 que você consegue recuperar 100%. Mas aqui nós estamos fazendo lá, eu e o Aldo, nesse último mandato, a gente está fazendo o possível para que o Brasópolis volte a ser referência. Isso é legal dos senhores estarem aqui, porque representa assim, ó, o vice está apoiando o prefeito, porque às vezes a gente não vê muito isso, não é? Vou te dizer que às vezes assim, só vai o prefeito, não vai o vice, e acontece. Mas isso quando o prefeito e o vice não se entendem, quem perde é a cidade, é o município. Perde muito. Não sou eu que perco, não sou eu, o vice que perde. Porque o outro vai dar o meu mandato, eu vou para a minha vida normal, eu tenho minha vida, tenho meu ganha-pão, tenho meu dia a dia para tocar. A prefeitura não é minha. Então, se eu não fizer uma coisa que seja bem feita, quem perde é que eu vou para a minha atividade e a prefeitura está lá, dane-se. Não é assim, pelo contrário. Você tem que tá? Por exemplo, você veja, eu tenho problema de saúde sério já há um tempo atrás, continua ainda com problema de saúde, mas em momento algum eu desanimo, porque eu acho que é um bem maior ali. E se tem que focar no bem maior. Às vezes eu acho que é melhor parar porque eu acho que não tenho mais condições de fazer, porque eu vou atrapalhar a administração, porque quando você está com problema de saúde, você não tem, você faz as coisas que você não vou porque eu estou doente. Então você tem que sempre, eu vou parar porque eu estou atrapalhando, de um certo modo. Mas não, chega uma hora não, isso me dá força para, Deus está me ajudando a que eu fique bom de saúde, para poder terminar o mandato e fazer. E a família apoiando. Para fazer o que precisa ser feito, né? Mas... E vemos que Brasópolis está tendo muitas mudanças, fez uma construção, né? Está construindo um monumento também. São totens. São porque totens. eu descobri para Brasópolis há 40 anos. É tempo, né? É tempo para criança, pequenininha. Todo mundo falava que Brasópolis não tinha uma placa indicando Brasópolis. Não tinha. Você vinha de Paraisópolis para cá, você não tinha uma placa Brasópolis. E daqui para lá também não tinha uma placa Brasópolis. Você não sabia que cidade que é essa. Não tinha. Então nós vamos fazer 2 totens lá com Brasópolis, iluminados, enfim, é uma obra que inclusive esse projeto eu ganhei do arquiteto de São Paulo, Barueri. Ele nos presenteou com 3 projetos inclusive. Tem um terceiro projeto também de um outro totem, outro tipo que simboliza o observatório, é um globo, mas os recursos são poucos, então vamos aos pouquinhos para fazer. Então Olha, eu agradeço imensamente, né, os senhores terem vindo, aceitado o convite para falar, né, desse marco histórico de Brasópolis
E convido o senhor a vir mais vezes para falar de outros projetos, outras mudanças que a cidade tem. E, novamente, parabéns pela movimentação, que não é fácil, é burocrático, é trabalhoso, né? Então... Eu não sei se o Aldo quer falar uma coisa a respeito, porque às vezes... Eu acho que na abordagem da regularização fundiária, o Carlos foi bem preciso. Eu gostaria de falar do mês de setembro, agora próximo, né? A gente vai estar comemorando aí os 122 anos de emancipação política de Brasópolis, vai ter as festividades lá, o tradicional festa do Romeu e Julieta, né? Já está indo o seu quarto ano, Carlos? Quarto ano. Teve quinto, mas um ano nós fizemos fechado por causa da pandemia. A pandemia também dificultou muito, né? E vai ter as atrações que o pessoal tem certeza vai gostar. No dia 15 vai ter a banda Ira, o Ira vai estar cantando lá, no dia 16 só para contrariar. Isso o pessoal gosta. E no dia 16, provavelmente, tem a Lei Paulo Gustavo, né, que vai estar regulamentando na Câmara nos próximos dias aí, para os artistas locais também fazerem suas apresentações. Então, acho que... Isso é importante falar dos artistas locais, né, porque às vezes não são tão valorizados. Sim. Então, esse é um recado que a gente queria, assim, aproveitar o momento para... Vocês gostaram de falar alguma coisa para a população de Brasópolis? O que eu falei para a população de Brasópolis, que eu sempre falo e peço para eles, terem um pouco de paciência com a gente, por tudo que a gente está fazendo ali para aquela cidade, é do coração. A gente faz o melhor que a gente pode. Pode dar exagerar, a gente sabe que era, mas tem certeza que o pessoal está reconhecendo o nosso trabalho. Sim. E repito, não é em 3, 4 anos a gente consegue consertar, nem em 5, nem em 6 consegue consertar tudo aquilo que precisa, né? Tem muita coisa para ser feita, né? Mas a gente agradece a confiança que o pessoal nos depositou nas 2 eleições passadas e até hoje eles acreditam que a gente está ali para um bem maior, que é Brasópolis, porque Brasópolis já há 50, 60 anos atrás era uma cidade de referência e eu tenho certeza que Brasópolis vai ser referência de novo. Então ele está no caminho para que isso aconteça. E esse projeto da regulação fundiária, as pessoas que não chegaram ainda, nós estamos fazendo por etapas. Começamos Nova Glória, vamos descemos ali Aparecida, Peladinho, né? Vai chegando ali o Rio Preto, vai indo, está no centro e depois vai fechando ali embaixo. Então, como vai fazendo por etapas, às vezes as pessoas perguntam, mas aqui vai fazer quando? Então tem todo um caminho a ser seguido. Se não tem como você pegar a cidade inteira e fazer, senão vai virar um negócio ali com uma muvuca, né, que não tem como fazer. Então a gente pede um pouco de paciência para a população, que até final de 2024 a nossa intenção é regularizar todos os imóveis. Caso não dê tempo, às vezes por uma questão burocrática, mas pelo menos vai ficar tudo encaminhado para a próxima pessoa que entrar e regularize. Então... E quem também quiser falar com eles, eu acredito que a prefeitura está de portas abertas, né? Sim, eu sempre tive. Se alguém tiver uma dúvida, porque às vezes as pessoas chegam, eu acredito que às vezes ficam, no começo, qual que é a minha diagnóstico? As pessoas não tinham conhecimento do fato, eles estavam com medo, né? Então se tiver uma dúvida, vai lá, na Tributos, o Balber está lá, tem a Rosinha, tem o pessoal lá, na Luísa, que está na parte jurídica também com essa parte, doutora Ana, e vai explicar tudo como é que funciona e como não funciona, porque, inclusive hoje, olha por coincidência, porque as coisas acontecem de uma forma. Hoje tem um senhor que foi lá, que no começo não criou o meu caso. Nossa Senhora, ele é questionador, Clemildes. Seu Clemildes. Mineiro é mais... E hoje eu fui na prefeitura lá agradecer. Depois que entendeu como é que a coisa funciona, eu disse uma escritura, tudo certo, e ele hoje está vendo que é uma coisa boa. E no começo, nossa senhora, era um polêmico assim que... Medo, então, né? qualquer pessoa tiver dificuldades, tiver dúvidas, que é só procurar a prefeitura que a gente está. Eu repito mais uma vez, a regulação fundiária, a prefeitura está dando esse suporte para a população inteira, mas se alguém quiser fazer particular, se às vezes não quiser esperar, tiver condições, é só contratar um engenheiro, fazer um levantamento da área e fazer. Sai mais barato, se tiver que comprar o terreno, o Arantes, o Itacus campeão e Malta da Federação, ficaria muito mais caro. Hoje, essas pessoas que quiserem fazer regulação fundiária particulares, o terreno já não vão pagar, porque o acordo nosso com a paróquia é que nenhum terreno ia ser curado.
Então, só aí já estão ganhando bastante. Com certeza. Então, se por acaso a pessoa quiser fazer a relação fundiária por conta própria, o que ela vai gastar? A parte de documentos, só, documentação, porque quem não vai pagar. Então, já é um ganho que ela tem, porque a parte de imóveis não vou pagar nada porque já foi acordado e se adaptar com o arquidiocese. Então, se ela quiser fazer particular, tem um pessoal fazendo, inclusive. Sim, lá. isso que eu ia falar. E no centro já tem alguém fazendo uma quadra particular. Então, às vezes a pessoa fica, a prefeitura vai fazer isso para a prefeitura. Se a pessoa quiser fazer, não tem problema nenhum. Elas podem. Se quiser alguma informação a respeito de como é que dá a entrada, como é que faz, nós temos à disposição lá para explicar para eles como é que deve fazer. E eu espero que quem teve dúvida e pôde ser solucionado aqui também. Muito obrigado novamente e espero os senhores novamente aqui. A gente agradece o espaço, porque a gente vem aqui se sinta à vontade, né? Vocês dão a liberdade da gente falar coisas boas e expor para a população aquilo que deve ser feito e precisa ser feito, né? Então a gente agradece muito esse espaço que vocês deram para a gente. Imagina. Porque poucas pessoas, ninguém abriu esse espaço para a gente divulgar isso e trazer tranquilidade para as pessoas que precisam dessa valorização. Então isso para nós é muito importante. Mais uma vez agradeço a você, agradeço a Dona Paula e o Jornal Aperitivo por nos ceder essa oportunidade de a gente estar aqui divulgando mais uma vez o trabalho que nós estamos fazendo na Prefeitura de Brasópolis. Nosso dever. Obrigada. Agradecemos.